Hoje eu trago para vocês mais um episódio de Don't Mess with the Puppy. Antes de começarmos, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E claro, não esqueça de deixar aquele like que me ajuda demais. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Guion ficou completamente radiante quando sua mãe chegou com uma variedade de salgados, doces e guloseimas para ele em um dia qualquer da sua infância. A surpresa e a alegria estampadas em seu rosto foram evidentes, pois não era comum seus pais o mimarem tanto assim. A curiosidade infantil o levou a questionar se todo aquele presente era realmente para ele. Sua mãe, com um sorriso caloroso e convincente, acariciou sua cabeça, confirmando que era tudo para ele e que ele deveria esperar em casa enquanto desfrutava daquelas delícias. Guion, completamente empolgado, confirmou com um sorriso alegre, ansioso para saborear cada um daqueles presentes. No entanto, a atmosfera alegre foi abruptamente interrompida quando seu pai abriu a porta, seu rosto carregado de aborrecimento e sua sobrancelha franzida, chamando sua mãe para sair. O tom de voz elevado e a urgência em suas palavras criaram um clima de tensão. Ele agarrou os braços da mãe de Guion, que tentou protestar, mas foi silenciada pela pressa e pela irritação do pai. Sem mais uma palavra, os dois saíram pela porta, deixando Guion sozinho e confuso. Guion ficou parado, tremendo de medo, cercado pelos salgados e doces que havia ganhado, sentindo-se abandonado e inseguro. O pai de Guion sempre o detestou por causa de seu corpo fraco e frágil, ao contrário de seus irmãos, que eram fortes e resistentes. Essa rejeição pairava no ar, e Guion, mais uma vez, tentou mostrar ao pai que era um garoto obediente, ficando quietinho e imóvel. Mas aquele foi o último momento que ele passou com sua família, um momento que ficou gravado em sua memória como uma despedida silenciosa. Os dias se passaram, e a comida que sua mãe havia deixado acabou. Guion se sentiu fraco e sem forças devido à fome excessiva, seu corpo frágil, lutando para sobreviver. A casa, antes um local de alegria e conforto, agora estava vazia e silenciosa. De repente, o silêncio foi quebrado pelo som de pessoas desconhecidas chegando com caixas e bagagens. Ao entrarem na casa, encontraram Guion em sua forma de cachorro, um pequeno filhote fraco e faminto. Um dos homens, Park, era o gerente da casa de apostas, e foi nesse dia que ele conheceu Guion, marcando o início de uma nova etapa na vida do jovem. Ele pegou o pequeno cachorro nas mãos, examinando-o com cuidado e comentou com o homem que o acompanhava sobre o estado do animal. O cachorro parecia não ter vida, mas ao dar uma suspirada fraca, mostrou que ainda estava vivo, o que o fez decidir se aproximar mais dele. O homem que o acompanhava questionou se valia a pena ficar com aquele cachorro magro e frágil, que parecia estar mal nutrido, mas ele não se deixou abalar pelas dúvidas. Naquele dia, em vez de abandoná-lo à própria sorte, ele decidiu acolhê-lo, dando-lhe uma chance de viver. Levou o cachorro, Gaeon, para casa e lhe ofereceu comida, que ele devorou desesperadamente como se não comesse há dias, o que provavelmente era o caso. Guion estava confuso e sem saber o que estava acontecendo, e sua inocência era tocante. Ele perguntou sobre sua mãe, e a resposta que recebeu foi dura. Ele havia sido abandonado, deixado para trás sem dó nem piedade. Guion ficou em silêncio, sem acreditar naquilo, e o homem que o havia acolhido pôde ver a dor e a confusão em seus olhos. Enquanto Guion lutava para aceitar a realidade, quem o havia acolhido não conseguia deixar de pensar nele. Guion era fofo e delicado, e ele se perguntava o que fazer com ele, se deveria mesmo ficar com ele. Embora Guion estivesse tentando evitar a verdade, ele sempre soube que seria abandonado um dia, pois sabia que os fracos e doentes eram sempre deixados para trás, sem chance de sobrevivência. Ele decidiu adotar Guion e convenceu sua família a aceitá-lo, prometendo que ele seria útil de alguma forma. Guion, determinado a ser útil, imitou os cães de briga da casa de apostas e trabalhou duro para não parecer fraco, para não ser abandonado novamente. Ele fez tudo para esconder suas dores e fraquezas, mas no final foi abandonado de novo, o que o fez se sentir ainda mais sozinho e indesejado. No presente, Guion ainda dormia profundamente após a confusão em que havia sido resgatado por Ti-Young. Em seu sono, ele parecia ter pesadelos, e lágrimas caíam sobre seus olhos, enquanto ele chamava por sua mãe, mostrando que a dor do passado ainda estava lá, latente. O passado de Guion ainda o assombrava, e ele precisava de alguém para ajudá-lo a superá-lo.
Gion se remexia em seu sono, atormentado por um pesadelo que parecia sugar toda a sua energia. Seus olhos se moviam rapidamente sob as pálpebras fechadas, e sua respiração era irregular, como se estivesse lutando para respirar. Ele implorava em seu sonho, sua voz trêmula e desesperada, pedindo à mãe que o levasse junto. O trauma de ter sido abandonado pela família ainda o atormentava, e a dor de ter sido deixado para trás por Park, alguém que considerava como um irmão, fez com que aquele pesadelo o atormentasse novamente. Cheung estava ao lado da cama, observando Gion com uma expressão de profunda preocupação. Ele sentia todo o sofrimento de Gion e o peso de suas palavras desesperadas, e seu coração se apertava de compaixão. Cheung se inclinou sobre o rosto de Gion, acariciando-o suavemente, tentando acalmá-lo. Suas palavras foram um sussurro suave, uma tentativa de confortar Gion, dizendo que ninguém o levaria para lugar nenhum, que ele teria que viver ali com ele para sempre. Desde a primeira vez que Cheung resgatou Gion como um filhote perdido, ele já sabia quem Gion era. Ele o adotou e cuidou dele como seu cachorro, mas sempre soube que Gion era um metamorfo e trabalhava na casa de apostas, embora Gion não fizesse ideia disso. Cheung mantinha esse segredo guardado, observando Gion com uma mistura de afeto e curiosidade. Quando o dia clareou, Gion finalmente despertou, seus olhos abrindo lentamente. Ele olhou em volta, desorientado, e percebeu que estava na casa de Cheung. A realidade o atingiu como um golpe, e ele se desesperou, dando um pulo da cama. No entanto, a lesão em seu pé o fez cair rapidamente, e ele se contorceu de dor. Suando de nervoso, ele pensou no pior, percebendo que estava em sua forma humana agora. Cheung não era apenas rápido em entender as coisas, ele tinha um faro excelente, e Gion temia que ele tivesse descoberto sua verdadeira identidade. Desesperado para fugir dali, com medo da reação de Cheung ao saber que ele era humano, Gion se levantou novamente, mancando em direção ao closet para procurar uma roupa. Ele sabia que precisava sair dali o mais rápido possível, mas a dor em seu pé o atrasava. Além disso, a realidade tomou conta de sua mente ao perceber que dessa vez ele não tinha para onde ir. Ele sabia que não havia motivo para fugir porque não tinha mais lugar para ir, e essa constatação o fez sentir uma profunda tristeza e desamparo. Gion está com lágrimas nos olhos, recordando que foi abandonado mais uma vez e que esse pode ser o seu fim. Ele limpa as lágrimas e tenta manter uma atitude positiva, pensando que é melhor estar lá fora do que preso naquele lugar. Seus pensamentos são interrompidos pelo som da porta abrindo, e Gion rapidamente percebe que pode ser Cheung. Com medo, ele se esconde dentro do guarda-roupa. Cheung entra no quarto e caminha lentamente em direção ao guarda-roupa. Gion treme de nervoso e se encolhe cada vez mais entre as roupas, imaginando o pior cenário. O cheiro de Cheung está se aproximando, e ele também sente o cheiro de sangue. Agora, Cheung está parado na frente do guarda-roupa. Cheung sabe que Gion está escondido lá dentro, e se entristece ao pensar no quanto Gion deve estar assustado e com medo. Dentro do guarda-roupa, Gion continua tremendo de medo, pensando que será pego e possivelmente sofrerá nas mãos de Cheung. Ele não tem ideia de que Cheung já descobriu a verdade há algum tempo e que suas intenções são as melhores. A porta do guarda-roupa começa a se abrir lentamente, e Gion prepara um plano para se defender. Ele pretende empurrar Cheung e fugir assim que a porta abrir. No entanto, quando Cheung abre a porta e chama Gion pelo apelido carinhoso de Bolotinha, Gion sai rapidamente do guarda-roupa e, em um acesso de desespero, tenta dar murros em Cheung enquanto o xinga. Cheung, com sua força superior, segura as mãos de Gion no ar e, sem hesitar, segura seu queixo e se aproxima. Gion entra em pânico, pedindo para ser solto, mas, para sua surpresa, Cheung o beija. Gion fica paralisado com a cena, totalmente confuso, se perguntando o que está acontecendo e se Cheung perdeu a razão. Por um breve momento, Gion corresponde ao beijo, e os dois caem deitados no chão. Cheung e Gion compartilham um beijo confuso, e logo em seguida, Cheung encara Gion com o rosto corado. A intimidade do momento permanece no ar, enquanto Cheung chama Gion carinhosamente de Bolotinha novamente. Nesse instante, a curiosidade toma conta de Cheung, que se pergunta se Gion estava mesmo à sua espera. A tensão emocional do beijo ainda reverbera, e a pergunta surge de forma natural,
como se buscasse uma confirmação para o que acaba de acontecer. O sorriso de Chi-young se alargou e seu rosto ficou levemente corado enquanto ele comentava sobre a semelhança de Jeon-woo com quando estava na forma de filhote. Gyeon, por sua vez, tremeu e ficou confuso. Seu rosto corou intensamente enquanto ele questionava se Chi-young havia perdido completamente a sanidade. Mais tarde naquele dia, Chi-young, com um sorriso animado e contagiante, deu comida diretamente na boca de Gyeon. Gyeon sentiu-se extremamente constrangido e envergonhado com a situação, pois estava sentado no colo de Chi-young como se ainda fosse seu animal de estimação. Chi-young, com um grande sorriso nos lábios, perguntou se Gyeon não estava com fome, pois ele geralmente comia àquela hora. Gyeon, percebendo que não tinha outra opção, abriu a boca para comer, enquanto pensava que Chi-young não estava mais investigando para tentar matá-lo. Naquele dia, Chi-young tratou Gyeon com todo o cuidado e carinho, como se ele fosse seu animal de estimação mais precioso. Ele carregou Gyeon para todos os lugares no colo, trocou a roupa dele com delicadeza e deu comida diretamente na boca de Gyeon. Gyeon sentiu-se cada vez mais constrangido e começou a se perguntar se Chi-young estava apaixonado por ele e se ele iria continuar a ser tratado como um bichinho de estimação. A confusão e irritação de Gyeon aumentaram e ele resolveu questionar Chi-young com o olhar. Chi-young, com uma expressão confusa no rosto, perguntou o que Gyeon quis dizer com aquele olhar. Gyeon levantou-se lentamente, sentindo sua paciência esgotar, e gritou, lembrando Chi-young de que ele havia dado um soco nele. Chi-young ficou um pouco inquieto, e de repente, um leve sorriso surgiu em seu rosto, enquanto ele se lembrava daquela hora. Ele disse que naquela hora havia sido excitante. O rosto de Chi-young corou imediatamente, demonstrando que ele havia gostado de Gyeon, desde o dia em que tomou um soco dele. Gyeon ficou ainda mais confuso e irritado com a reação de Chi-young, enquanto Chi-young continuou a tratar Gyeon com carinho e atenção. A situação estava se tornando cada vez mais complicada, e Gyeon não sabia como reagir. Gyeon fica completamente chocado com a cena que se desenrola diante dele, e Chi-young começa a falar de forma apaixonada, como se as palavras estivessem jorrando de seu coração. Ele conta que, apesar de sua irritação aumentar a cada momento, seu coração bateu forte no peito, e talvez tudo tenha começado naquele momento, deixando uma marca indelével em sua história. As palavras de Chi-young deixam Gyeon em um estado de choque profundo, como se tivesse sido atingido por um raio, até que Chi-young coloca mais comida em sua boca, num gesto que parece ter sido feito com carinho, mas que Gyeon interpreta como uma provocação. Irritado, Gyeon toma a colher da mão de Chi-young e grita que ele pare de alimentá-lo, como se quisesse se libertar de uma vez por todas daquela situação que o fazia se sentir um animal sendo domesticado. Gyeon, confuso e nervoso, questiona se Chi-young o criou como um bicho de estimação o tempo todo, sabendo que ele era o cachorrinho que Chi-young parecia ter visto nele. A pergunta parece ter sido feita com uma mistura de raiva e dor, como se Gyeon estivesse tentando entender por que Chi-young o tratou daquela maneira. Chi-young se senta corretamente, com as pernas cruzadas, e responde em tom irônico que o criou como namorado, não como bicho de estimação, deixando Gyeon ainda mais confuso e irritado. Gyeon treme de nervosismo e grita que Chi-young é louco por fingir que não sabia que ele era um metamorfo, como se estivesse tentando fazê-lo entender a gravidade de suas ações. A raiva de Gyeon aumenta ao se lembrar de como Chi-young o tratava como um filhote de estimação, alimentando-o e cuidando dele, com um carinho que agora parece falso. Ele se sente envergonhado e pensa que Chi-young fez tudo sabendo, o que aumenta sua irritação e sentimento de traição. Chi-young explica que foi porque Gyeon era fofo que ele quis ficar com ele, uma explicação que parece simplificar demais a situação, mas que Gyeon entende como uma confirmação de que Chi-young o manipulou o tempo todo. Gyeon imagina como Chi-young o via quando estava em forma de cachorro e se irrita ainda mais pensando em como Chi-young deve ter se divertido às suas custas. Quando Gyeon está prestes a xingar Chi-young novamente, ele sente uma forte dor na barriga e geme como se a dor física fosse um reflexo da dor emocional que está sentindo. Preocupado, Chi-young pergunta se ele está bem, num tom que parece ter sido feito com genuína preocupação. Gyeon afasta Chi-young e, sentindo a dor, pensa que ficou muito agitado e que o local onde foi chutado está doendo, uma dor que parece ter sido causada pela explosão de emoções que sentiu ao descobrir a verdade sobre as intenções de Chi-young. Gyeon murmura irritado, sentindo uma dor intensa que o faz cambalear.
Ele pede que alguém saia dali, afirmando que a dor está piorando ainda mais por causa dessa pessoa. Kyung se aproxima, visivelmente preocupado, e oferece ajuda, sugerindo que irá chamar um médico para cuidar dele e que Gi-yeon deve se deitar um pouco para descansar. No entanto, Gi-yeon reclama, pedindo que Chi-young cale a boca, mostrando seu descontentamento com a situação. A dor parece estar consumindo Gi-yeon, e como sempre acontece quando está vulnerável e sentindo muita dor, ele volta à sua forma de animal. No colo de Chi-young, Gi-yeon se transforma em um cachorro novamente, latindo baixinho e fraco, um som que comove Chi-young. Este questiona se Gi-yeon está bem, e embora Gi-yeon responda, é claro que Chi-young não entenderá o que ele diz em sua forma de cachorro. Irritado e debilitado, Gi-yeon reclama que não parece estar bem, mostrando sua frustração com a situação. Chi-young não consegue evitar o riso ao ver Gi-yeon na forma de cachorro, e comenta que ele é fofo, com o rosto corado e apaixonado. Gi-yeon fica irritado com a reação de Chi-young, mas este aproveita para se aproximar, fazendo carinho nele de uma maneira carinhosa. Gi-yeon, deixando a dor tomar conta, reclama em pensamentos, sentindo-se bravo porque Chi-young não mudou nada, independentemente da forma que ele está. Ele sente uma mistura de raiva e gratidão pela forma como Chi-young cuida dele. Chi-young continua a demonstrar seu carinho, mordendo gentilmente a orelha de Gi-yeon, como de costume, e o coloca deitado no ombro, levando-o para a cama para descansar. A cena é terna e mostra a intimidade entre os dois personagens. No entanto, as feridas de Gi-yeon pioram devido à agitação, e ele recebe tratamento e toma soro. Antes que perceba, Gi-yeon passa 2 dias inteiros descansando na cama de Chi-young, mostrando o quanto Chi-young está disposto a cuidar dele. Quando Gi-yeon desperta lentamente, Chi-young está ao seu lado, acariciando-o de forma suave. Ao ver Gi-yeon acordado, Chi-young pergunta se ele já havia acordado, e Gi-yeon confirma com um aceno de cabeça sonolento. Chi-young continua a acariciá-lo e conta que preparou um presente para ele enquanto Gi-yeon dormia, mostrando sua dedicação e carinho. Gi-yeon, já conhecendo Chi-young e suas atitudes, não se interessa pelo presente e reclama sozinho em pensamentos, prevendo que Chi-young provavelmente fará algo inconveniente novamente, mas uma pequena parte dele está ansiosa para ver o que Chi-young preparou. Chi-young notou o desânimo de Gi-yeon e decidiu animá-lo com um presente especial. Com um semblante animado, ele revelou que tinha algo que Gi-yeon iria gostar muito. Gi-yeon inclinou a orelha, demonstrando interesse e desconfiança ao mesmo tempo, mas aceitou o presente. Minutos depois, eles chegaram a um galpão distante, onde Chi-young carregava Gi-yeon dentro de sua blusa. Ele contou que havia usado seu dinheiro e algumas conexões para dar um presente legal ao seu doguinho. Gi-yeon estava ansioso, pensando ansiosamente sobre o que poderia ser o presente. Ao caminharem um pouco mais à frente, Chi-young anunciou que havia chegado o momento de revelar o presente. Gi-yeon travou imediatamente ao ver Kwon acorrentado a um poste baixo, uma cena que o fez sentir uma mistura de emoções. Chi-young, empolgado, questionou se Gi-yeon havia gostado do presente, mas Gi-yeon não demonstrou reação, pensando apenas que Chi-young era louco por fazer aquilo. Chi-young abaixou-se e colocou Gi-yeon no chão, dizendo para ele olhar mais de perto. Um dos homens puxou a corrente que prendia o pescoço de Kwon, que estremecia de medo e tinha os olhos cheios de lágrimas ao olhar para Chi-young, com uma expressão de ameaça. Chi-young, desejando que Gi-yeon aproveitasse seu presente, deu-lhe total liberdade para fazer o que quisesse com Kwon. Gi-yeon não conseguiu evitar a empolgação e arrebitou seu rabo, sentindo uma satisfação intensa ao ver Kwon naquela situação. Ele pensou que aquilo não era normal, mas ao lembrar de tudo que havia passado por causa de Kwon, sentiu um desejo de vingança. Gi-yeon sorriu ao ver a oportunidade de se vingar de tudo que Kwon havia feito com ele, e, irritado, correu na direção de Kwon, latindo alto e fazendo Kwon se assustar levemente. Gi-yeon rosnava e descontava seu ódio em Kwon, enquanto Chi-young observava a cena de longe, completamente satisfeito por ter agradado seu pequeno Gi-yeon. Gi-yeon puxava as correntes com uma mistura de empolgação e irritação, seu rosto refletindo a intensidade de suas emoções. Chi-young sugeriu que ele decidisse o que fazer com Kwon, apresentando opções que fizeram Gi-yeon parar por um momento. Ele poderia manter Kwon como bichinho de estimação, ou trancá-lo e devorá-lo. Uma escolha que parecia simples, mas carregava um peso emocional significativo. Gi-yeon, com as correntes na boca e encarando Kwon, tentou responder, apesar de Chi-young não poder ouvi-lo. Ele pensou que precisavam fazer algo, pois Kwon já estava muito machucado,
mas que aquilo não parecia suficiente em comparação com o que Kwon havia feito com ele. A memória das ações de Kwon ainda ardia em sua mente, alimentando sua raiva e desejo de vingança. Gi-yeon soltou a corrente ao ter uma ideia, e Kwon olhou para ele com confusão e preocupação. Gi-yeon pensou em devolver Kwon para a casa de apostas, considerando que aquilo era a solução perfeita. Ele ameaçou Kwon com um sinal de corte no pescoço, deixando claro seu desejo de vingança. Cheong, mesmo sem ouvir Gi-yeon, entendeu seu desejo e encarou Kwon com um olhar ameaçador, aumentando a tensão na cena. A atmosfera estava carregada de emoção, com Gi-yeon fervendo de raiva e Cheong observando com satisfação. Kwon, por outro lado, estava aterrorizado, sabendo que estava à mercê de Gi-yeon e Cheong. Gi-yeon grita desesperadamente para Young-bae, o funcionário de Cheong, e também um metamorfo cachorro para que ele traduza suas palavras para Cheong. Young-bae rapidamente pega Gi-yeon no colo e afirma que irá traduzir com certeza. Gi-yeon rosna furiosamente enquanto expressa seu desgosto, e Young-bae traduz apenas a palavra imunda. Isso deixa Cheong visivelmente triste e lacrimejante, que começa a questionar se Gi-yeon está se referindo a ele como imundo. Gi-yeon, já acostumado com o drama de Cheong, tenta explicar pausadamente com latidos altos que se refere a aquela coisa e que não a quer. Young-bae entende a intenção de Ga-yeon e explica que ele disse que aquilo é imundo e que não o quer. Cheong concorda com a sugestão de Gi-yeon e Young-bae continua a traduzir, dizendo que Gi-yeon quer devolver aquilo para a casa de apostas. A ideia parece agradar a Cheong, que sorri com a sugestão. Ele começa a pensar em um plano e sugere, empolgado, que eles o levem a um cassino no sudeste da Ásia, onde Kwon não conseguirá se comunicar com ninguém devido à barreira da língua. Kwon, percebendo o que o espera, começa a tremer de medo e olha para Cheong com desespero. Cheong, ainda sorrindo, sugere que eles o deixem lá por 3 anos. Gi-yeon, irritado, mas empolgado com a ideia, concorda, lembrando que Kwon tentou enfiar os dedos na sua boca. Young-bae traduz a reação de Gi-yeon para Cheong, que fica horrorizado com a revelação de como Gi-yeon sofreu nas mãos de Kwon. Cheong fica visivelmente abalado com a notícia, e seu semblante muda para uma expressão sombria. Ele caminha lentamente até Kwon, que está caído no chão, com uma voz rígida e um olhar sombrio. Cheong expressa sua decepção e raiva, dizendo que Kwon deveria ter contado tudo mais cedo. O clima fica tenso e a reação de Cheong reflete a gravidade da situação. A cena é intensa e Gi-yeon observa com um grande sorriso no rosto, como se tivesse finalmente conseguido sua vingança. O momento é de pura satisfação para Gi-yeon, que parece ter encontrado um alívio para sua dor. Depois de alguns minutos, eles entram no carro, prontos para ir para casa. No colo de Cheong, Gi-yeon sente uma mistura de emoções. Ele pensa que é muito bom ver Kwon naquele estado, mas não pode deixar de sentir que algo ainda está faltando. A sensação de vingança não é completa, e Gi-yeon parece estar procurando por algo mais. Ao se transformar novamente em humano, Cheong fica surpreso e um pouco desconcertado com a mudança repentina. Cheong, envergonhado, tira seu casaco e coloca nos ombros de Gi-yeon, afirmando que ele não pode se transformar em qualquer lugar. O ato é de cuidado e preocupação, mostrando o lado protetor de Cheong. Gi-yeon, ainda no colo de Cheong, parece estar se sentindo seguro e protegido. A conversa que se segue é tensa e curiosa. Gi-yeon pergunta se Cheong deu um jeito em Park, o que deixa Cheong confuso e curioso sobre o interesse de Gi-yeon no dono da casa de apostas. A pergunta parece ter despertado algo em Cheong, que se pergunta por que Gi-yeon está tão interessado em Park. Gi-yeon sugere que deixem Park para lá, mas Cheong se incomoda com a sugestão e se pergunta se Gi-yeon está preocupado com Park. A resposta de Gi-yeon é surpreendente e intensa. Ele diz que vai destruir Park com suas próprias mãos, o que deixa Cheong muito feliz com a empolgação de Gi-yeon e sua vingança. Cheong abraça Gi-yeon, sentindo uma conexão profunda com ele. Ele pensa que, se soubesse que Gi-yeon falava de forma tão bonita, teria gostado de viver com ele nessa forma há muito tempo. O abraço é apertado e Cheong parece estar se sentindo completo. Enquanto abraça Gi-yeon, Cheong sugere que pode ajudar Gi-yeon a lidar com Park Jeon-tae, pois também não gosta dele. Gi-yeon questiona o motivo, e Cheong responde de forma enigmática que Park Jeon-tae o feriu com algo. A resposta é vaga, mas parece ter um peso emocional grande.
Cheung parece estar guardando um segredo, e a menção a Park Jeon-tae parece ter despertado uma dor ou ressentimento profundo. Gyeon questiona Cheung, mas este ignora completamente e dá uma mordidinha na orelha de Gyeon sem avisar, deixando-o irritado. Gyeon o empurra enquanto insiste que ele fale, mas Cheung continua a não responder, aumentando a frustração de Gyeon. Ele fica emburrado, sentindo que Cheung não tem intenção de lhe dizer nada. Gyeon o encara de cara feia e o ameaça, dizendo que é melhor Cheung não ficar no seu caminho, numa tentativa de esconder a sensação de impotência que o invade. Gyeon sente-se incomodado por estar em dívida com Cheung, mas também se sente aliviado, uma mistura de emoções que o deixa confuso. Cheung sorri orgulhosamente satisfeito consigo mesmo e afirma que detesta Park Jeon-tae, então Gyeon terá que se vingar por ele. Além disso, Gyeon terá que continuar morando com Cheung na sua casa, uma ideia que deixa Gyeon sem ter muita opção. Sem hesitar, Gyeon concorda, pensando que Yoon Cheung é um aliado confiável, apesar de se sentir um pouco na onda dele. Cheung aconchega seu rosto no peito de Gyeon, um gesto carinhoso que deixa Gyeon sem reação. Olhando em seus olhos, Cheung questiona por que Gyeon é um garoto tão mau, uma pergunta que deixa Gyeon confuso e sem entender o que Cheung está dizendo. Cheung, levemente corado, comenta sobre a aparência de Gyeon, dizendo que ele está sexy, uma observação que faz Gyeon revirar os olhos, sem forças para responder às palavras de Cheung. Depois disso, as notícias do que aconteceu com Kwon naquele dia se espalham rapidamente entre os metamorfos nos bastidores, criando um clima de tensão e medo. Cheung cuida de cada pessoa minimamente ligada ao incidente, mostrando sua influência e poder. Quanto a Park Jeon-tae, Cheung não mexe com ele exatamente como Gyeon pediu, mas Park sabe que o destino o espera, e não pode evitar tremer de medo, sabendo que está à mercê de Cheung. Gyeon está determinado a se vingar, mas não consegue evitar pensar em como se sentiu ridículo ao ser traído por Park, o gerente da casa de apostas. A lembrança da traição ainda dói, mas graças a Cheung, essa sensação passa rapidamente, substituída por uma sensação de gratidão e alívio. Gyeon sente que Cheung o ajudou a superar a dor e a humilhação, e isso o deixa ainda mais ligado a ele. Gyeon está deitado no sofá, perdido em pensamentos enquanto Cheung se aconchega a ele, cheirando-o e mordiscando sua orelha de forma carinhosa. O toque de Cheung é suave, mas Gyeon pode sentir a intensidade de seus sentimentos. Desvia o rosto e reclama alto. Ele percebe que Cheung está mais carinhoso que o normal naquele dia e não pode deixar de se sentir um pouco desconfortável. Gyeon pede a Cheung que pare de mordê-lo o tempo todo e Cheung, com as orelhas e o rabo saindo sem querer, revela seu verdadeiro estado emocional. Com o rosto corado e o rabo abanando, Cheung expressa sua admiração por Gyeon, dizendo que seu cheiro é muito bom. Gyeon se sente um pouco magoado com o comentário e rebate lembrando Cheung de que ele já disse que Gyeon fedia. Mais tarde, Gyeon adormece, exausto, mas é subitamente acordado por um rosnado baixo e ameaçador. Ele abre os olhos lentamente e chama por Cheung, sentindo um arrepio de medo. Ao olhar para frente, ele fica cara a cara com Cheung transformado em lobo. O corpo de Gyeon estremece de medo e ele se pergunta o que está acontecendo. A transformação de Cheung é assustadora e Gyeon se sente vulnerável e amedrontado. Gyeon despertou devagar, sentindo o corpo pesado e a mente ainda confusa. Quando abriu os olhos, percebeu imediatamente algo estranho. Bem à sua frente, Cheung, o metamorfo, havia assumido a forma de lobo e o observava de pé, com um olhar intenso e uma expressão difícil de decifrar. O susto percorreu o corpo de Gyeon, que não conseguia entender o que estava prestes a acontecer. O lobo começou a rosnar baixinho, deixando o clima tenso, enquanto pressionava levemente sua pata sobre a barriga de Gyeon. O medo tomou conta de Gyeon, levando-o a chamar por Cheung, na esperança de encontrar nele algum resquício de consciência. A resposta que recebeu foi o lobo se abaixando e cheirando Gyeon de perto, farejando cada pedacinho do seu rosto e também perto do pescoço. Gyeon ficou completamente imóvel, percebendo que Cheung estava agindo de maneira diferente do habitual. Talvez nem soubesse realmente o que estava fazendo naquela hora. Enquanto o lobo continuava a ronda, Gyeon, em meio à preocupação, se deu conta da gravidade da situação. Se não tivesse cuidado, algo ruim poderia acontecer. Então, decidiu se mover com muita cautela. Silenciosamente, ele preparou um plano rápido.
pegou a coberta com movimentos lentos e a jogou por cima de Chi-Yong, cobrindo a cabeça do lobo e atrapalhando sua visão. Aproveitando esse momento, Guion se levantou e tentou fugir, mas não teve muito tempo. Chi-Yong conseguiu se livrar da coberta em questão de segundos e, ágil, pulou sobre Guion, derrubando-o no chão e deixando-o de bruços. O lobo o prendeu ali mesmo, e a sensação de estar preso deixou Guion ainda mais nervoso. Ele tentou protestar, querendo que Chi-Yong o liberasse, mas o lobo parecia ignorar seus pedidos. Em seguida, Chi-Yong surpreendeu ainda mais. Passou a língua no pescoço de Guion, fazendo com que o rosto dele esquentasse em constrangimento. O pensamento de Guion, confuso entre o medo e o espanto, era de que a situação trazia uma sobrecarga de sensações exagerada. O lobo voltou a explorar cada canto do seu corpo com o focinho, enquanto Guion, tomado pelo nervosismo, se manteve tenso. Mas, em um raro momento de distração de Chi-Yong, Guion não perdeu tempo. Se transformou em cachorro e saiu correndo em busca de algum abrigo seguro. Rapidamente, ele se escondeu embaixo do sofá, tentando se proteger enquanto refletia, quase divertido, sobre como tudo aquilo parecia um verdadeiro espetáculo confuso. Porém, isso não durou muito, pois o lobo logo percebeu onde ele estava e enfiou o focinho em sua direção, de maneira abrupta. Gueon se assustou, desviou rapidamente e soltou um latido desesperado. Sentiu a tensão crescer, com a possibilidade de ser atacado, e acabou se irritando cada vez mais. Bateu as patas no chão, latindo alto, enquanto pensava, indignado, como aquela situação virou de ponta cabeça, especialmente vindo de alguém que tinha insistido tanto para morarem juntos. Na manhã seguinte, a luz do dia iluminou o quarto, mas Guion continuava exausto, quase não tinha conseguido dormir durante a noite. Debaixo do sofá, ele sentiu o corpo e a mente cansados, ainda marcado pelo susto e pelo medo do que tinha acontecido. O ambiente estava silencioso, até que ouviu o som familiar de Chi-Yong em sua forma humana novamente, andando pelo quarto enquanto o chamava pelo apelido carinhoso, Bolotinha. A voz de Chi-Yong cortava o silêncio, perguntando onde Guion havia se escondido. Demorando alguns instantes para analisar a situação, Guion observou tudo com atenção antes de decidir se mostraria. Mesmo com Chi-Yong de volta à forma humana, as orelhas e a cauda dele ainda estavam visíveis, e isso o deixou hesitante. Pensou consigo mesmo que seria melhor ficar mais um tempo escondido. Com o silêncio prolongado, Chi-Yong logo percebeu que Guion não respondia ao chamado pelo apelido. Passou então a chamá-lo pelo nome, e a preocupação começou a aparecer em sua expressão. A ideia de ter feito algo ruim enquanto transformado deixou Chi-Yong visivelmente nervoso. Ele chegou a tremer diante da possibilidade de ter prejudicado Guion, e isso não passou despercebido. Guion, ao notar a tensão do amigo, latiu levemente para tranquilizá-lo e mostrar que estava por ali, são e salvo. Ao ouvir o som, Chiung se virou rapidamente, notando Guion abrigado debaixo do sofá e expressando alívio por finalmente tê-lo encontrado, depois de procurá-lo por toda a manhã. Mesmo assim, Guion manteve um olhar desconfiado, incapaz de relaxar completamente na presença de Chiung. Este, por sua vez, retribuiu com um sorriso de alívio, admitindo sem palavras o quanto estava feliz por ver que nada grave havia acontecido. O clima ficou por um momento tenso, pois Guion ainda processava o susto da noite anterior e não conseguia confiar inteiramente. Chung se agachou calmamente e estendeu a mão para que Guion se aproximasse, demonstrando uma gentileza tranquila. Porém, o medo ainda estava presente, e Guion hesitou, tremendo um pouco ao pensar em sair do esconderijo. Mesmo assim, os olhos de Cheong transmitiam sinceridade e um carinho renovado, incentivando Guion a acreditar que tudo realmente tinha acabado bem. Diante disso, ele finalmente reuniu coragem, abanando o rabo de leve antes de saltar direto para o colo de Chi-Yong. Uma emoção contida, misturada ao alívio, tomou conta de Guion enquanto se aninhava, tentando encontrar uma maneira de transmitir o quanto tinha ficado assustado com tudo aquilo. O tempo passou, e mais tarde, Guion se ocupava com o café da manhã para os dois. Aproveitou o momento mais calmo para conversar com Cheong sobre os acontecimentos estranhos da noite anterior. Perguntou se ele lembrava de ter se transformado em lobo. Cheong falou que só tinha vagas lembranças. Sua memória era um grande borrão, recordando apenas a bagunça no quarto. Guion insistiu, querendo saber qual era a última coisa de que ele se lembrava. Pensativo,
Cheung contou que, antes de tudo, recordava do desejo de se aproximar e dar um beijo em Guion enquanto ele dormia. Ao ouvir isso, Guion não escondeu a surpresa e fez questão de lembrar o amigo de tudo o que aconteceu depois. Constrangido, explicou que Cheung o assustou, que tinha sido impossível esquecer a sensação de ser cercado e de todo o barulho e confusão, mostrando ainda o travesseiro arranhado e rasgado como prova do ocorrido. Cheung apenas sorriu, um pouco corado, ainda surpreso com tudo o que ouviu, tentando entender o quanto tinha sido intenso aquele momento sem lembrar de todos os detalhes. Enquanto preparava a refeição para Cheung, Guion não conseguiu conter o incômodo com a situação. Com gestos apressados, colocou a comida na mesa e, de forma direta, comentou sobre a importância de Cheung cuidar melhor de si, sugerindo remédios para controlar os efeitos dos feromônios, já que não fazia sentido passar por aquilo sem buscar ajuda. Cheung, sem se abalar, explicou que já estava fazendo uso dos remédios, mas os efeitos ainda assim seguiam fora do normal, provocando até mesmo sua transformação sem controle. Essas palavras fizeram Guion lembrar das conversas que tiveram antes, em que Cheung tinha deixado claro não poder se transformar por conta de uma responsabilidade especial. Precisava proteger quem estava sob seus cuidados. Guion. Rapidamente, Guion percebeu o real motivo pelo qual Cheung evitava se transformar. O medo de perder o controle e acabar machucando quem mais importava. Com essa compreensão, um sentimento confuso tomou conta de Guion, mesclando uma ponta de culpa com o alívio de saber que a preocupação de Cheung era mesmo com seu bem-estar. Sorriu, um tanto desconcertado, ao pensar em como Cheung sempre dava um jeito de cuidar dele, mesmo em situações delicadas. O clima foi quebrado quando Cheung, em tom leve e com um sorriso sugestivo, compartilhou sua desconfiança de que o motivo para tudo aquilo talvez estivesse ligado ao próprio Guion. Conversando tranquilamente, juntou as pistas dos últimos acontecimentos e disse acreditar que o motivo de seu ciclo ter se antecipado era por causa de Guion, deixando implícito que ele tinha certa responsabilidade no que estava acontecendo. A insinuação fez Guion explodir de vergonha e irritação. Sem pensar muito, pegou a almofada rasgada do sofá e começou a bater em Cheung, que ria baixo, fazendo voar vários enchimentos pelo ar. Cheung, achando graça, ainda fez menção à semelhança entre as bolinhas de algodão e o próprio Guion, lembrando sua forma de cachorrinho. Isso só aumentou a irritação de Guion, que não hesitou em dizer, em tom impaciente, que Cheung deveria ficar quieto. Passado o episódio, o clima entre eles ficou mais leve e pouco depois decidiram procurar o hospital, já que Cheung resolveu atender às orientações de Guion em relação aos efeitos estranhos dos feromônios. Seguiram de carro com Yang Bei, funcionário de Cheung, no volante. Durante o trajeto, Yang Bei enxergou Guion pelo retrovisor e perguntou de uma maneira educada como deveria chamá-lo. Guion, percebendo que não tinha sido reconhecido em sua forma humana, parou um pouco para refletir sobre como era estranho aquele momento. Afinal, era a primeira vez que Yang Bei o via assim, diferente da forma de filhote de cachorro, a qual todos estavam acostumados. Meio sem jeito, mas honesto, respondeu que era sim o mesmo Bolotinha de antes. O cãozinho que Cheung sempre cuidava. A confissão surpreendeu Yang Bei, que corou levemente ao entender que Guion, na verdade, era um metamorfo. Guion, por sua vez, ficou envergonhado após se revelar daquela forma. Cheung, que estava recostado no ombro de Guion, mal conseguiu segurar o riso diante da situação, rindo suave o bastante para que Guion percebesse e rapidamente pedisse para que ele o respeitasse, controlando a vontade de rir à custa daquela confusão. No hospital, Cheung passou por uma série de exames. O médico analisou os resultados com atenção e, após alguns momentos de silêncio, suspirou profundamente, voltando-se para Guion. Havia algo que precisava ser dito. As palavras do médico fizeram Guion se surpreender, já que não esperava ouvir aquele tipo de notícia. Ansioso, questionou se aquele diagnóstico era mesmo sobre Cheung, deixando a tensão pairar no ar enquanto aguardavam o esclarecimento sobre o que, afinal, estava acontecendo. O médico se levantou, preparou o aparelho e explicou que iria medir novamente os níveis de feromônio. Com delicadeza, aproximou-se de Guion e, antes de posicionar o aparelho, tocou seu pescoço. Esse gesto fez com que Cheung se movesse rapidamente, puxando Guion para perto e lançando um olhar intenso ao médico, deixando claro o seu desagrado. Assustado, o médico recuou e pediu desculpas, tentando amenizar o clima.
Sentindo-se confuso, Guion quis entender o motivo daquela reação de Chi-Yung. O médico, um pouco sem jeito, esclareceu que, com a chegada do inverno, os integrantes do clã dos lobos costumam ficar mais sensíveis em relação às pessoas especiais para eles. A surpresa tomou conta de Guion quando percebeu que a atitude de Chi-Yung, afinal, era mais corriqueira do que ele imaginava. No entanto, só depois ele se atentou completamente à fala do médico e, incomodado, murmurou que não se considerava alguém tão especial assim para Chi-Yung. O médico apenas sorriu, ciente de que Guion estava enganado, e respondeu que entendia o que ele queria dizer. Após alguns minutos de espera, o médico voltou com os resultados dos exames. Ele comentou que, apesar do diretor Chi-Yung estar com uma leitura de 1219, um valor bem fora do comum, os níveis de Guion eram de apenas 6, sendo que o esperado geralmente gira em torno de 200. Surpreso com o que ouviu, Guion quis saber se era possível que os níveis de feromônio podiam ser tão baixos, mesmo para alguém como ele. O médico explicou que a genética influencia bastante no funcionamento das glândulas responsáveis por esses níveis, mas fatores externos também têm papel importante. Disse que, se alguém cresce permanecendo sempre na forma original, como aconteceu com o diretor Chi Yong, isso pode afetar o desenvolvimento dessas glândulas. Além disso, se durante o crescimento não houver uma nutrição adequada, as glândulas podem não se desenvolver normalmente. Enquanto ouvia atentamente, Guion olhou para Chi-Yung e entendeu que aquela história de o diretor ter passado muitos anos só na forma de lobo realmente fazia sentido. Percebeu que Chi-Yung também não teve uma infância tradicional, e sensibilizado, Guion deu um leve tapinha na coxa dele, como um gesto de conforto. O médico analisou calmamente a situação e explicou que, graças aos níveis bem baixos de energia de Guion, o outro lado da dupla, o diretor Chi-Yung, não parecia apresentar comportamentos tão intensos. Por conta disso, sua orientação foi de que passassem algum tempo juntos de maneira próxima, sugerindo momentos a dois pelo menos uma vez por semana, como uma forma de equilibrar essas energias distintas. Ao ouvir a sugestão, Guion se revoltou, achando absurda a ideia, e deixou claro, em tom exaltado, que jamais faria algo assim com Chi-Yung. Mesmo assim, Chi-Yung tentou manter a tranquilidade e insistiu de maneira paciente. No entanto, quanto mais ele falava, mais Guion se envergonhava, suas bochechas ficando cada vez mais vermelhas, até que, completamente desconcertado, saiu da sala apressadamente, sem olhar para trás. Chung, ainda sereno, esboçou um sorriso. Então se voltou para o médico e, mantendo o controle da situação, pediu uma dose leve de supressores. O médico, nitidamente nervoso diante do diretor, concordou de imediato, sentindo o peso daquela ordem, enquanto tentava não demonstrar tanto receio. Tiung aproveitou para deixar claro que esperava um resultado melhor da próxima vez. O profissional, compreendendo sua posição diante daquele que liderava o clã, apenas assentiu com respeito, embora em seus pensamentos questionasse se precisava mesmo se envolver nos assuntos tão pessoais daquele casal. Depois de alguns minutos, Tiung foi ao encontro de Guion. Levou para ele um suco, tentando aliviar o ambiente e acalmá-lo. Comentou que médicos costumam dar conselhos assim com a maior naturalidade e incentivou Guion a beber o suco. Guion, ainda contrariado, aceitou a bebida e resmungou, chamando o médico de insistente mentalmente. Não conseguia entender como alguém podia sugerir que ele agisse tão intimamente com uma pessoa tão grandalhona quanto Tiung. Mesmo bravo, Guion tomou o suco, mas logo sentiu Chiung se aproximar de novo, apoiando-se em seu ombro e comentando de forma carinhosa sobre como era gostoso ficar ali. Cansado da aproximação, Guion o empurrou levemente e aproveitou o momento para perguntar, em tom de cobrança, se Chiung já tinha passado por dificuldades em outros relacionamentos por conta do excesso de energia. Um pouco tímido, Chiung respondeu que sempre fora muito reservado e que esperava por alguém especial. Guion não acreditou muito, lembrando de uma situação passada com um lobo de cabelos claros, e questionou se a energia intensa de Chiung havia sido a causa do machucado que o outro ficou. Ao ouvir o comentário, Chiung fez uma expressão contrariada, mostrando-se um pouco incomodado com o assunto, enquanto Guion se surpreendia com a reação repentina e ficava curioso para entender melhor o que realmente havia acontecido. A conversa entre Chi-Yung e Guion é interrompida quando uma enfermeira chama o nome de Chi-Yung. Ele se levanta, demonstrando certo incômodo, e comenta que muitas lembranças de Guion eram desnecessárias,
dizendo que parte do que aconteceu tinha sido de propósito e mencionando como sempre parecia que as pessoas se aproximavam dele com segundas intenções. Antes de sair, com um gesto inesperado, Kyung retira o próprio casaco e coloca nos ombros de Guion, deixando-o mais confortável. Em seguida, se despede acenando e segue para o consultório, enquanto Guion observa tudo sentindo-se desconfiado. Ele se pergunta mentalmente se aquele incidente teria alguma ligação com as responsabilidades de Kyung como guardião. Alguns minutos depois, já deitado na maca, Kyung recebe tratamento para controlar seus níveis elevados de feromônios, acompanhado pela enfermeira. Do lado de fora, através do vidro, Guion e o segurança Young-bi acompanham atentos. Guion, ao ver os dados de Kyung registrados na maca, percebe que o diretor é 6 anos mais velho que ele, e mesmo surpreso, pensa consigo mesmo que não há motivo para mudar o jeito como sempre o trata. Decide manter a mesma informalidade sem se preocupar com as diferenças de idade ou regras mais rígidas. Em determinado momento, Guion avisa que precisa ir ao banheiro rapidamente. Young-bae, sempre responsável, sugere que ele não fique sozinho, ressaltando que não seria seguro. Mesmo assim, Guion garante que vai sozinho, tranquilizando o segurança ao dizer que o local é perto e não tem com o que se preocupar. No banheiro, lava as mãos e tenta relaxar, respirando fundo, até perceber a aproximação de alguém. Ao se virar, reconhece imediatamente que se trata do ex-companheiro de Tion. O homem, com um sorriso um pouco provocativo, comenta sobre Guion e o diretor terem vindo juntos, deixando subentendido seu interesse na situação. Apesar da surpresa, Guion confirma a identidade do homem e o encara sem demonstrar medo, apenas refletindo sobre o passado de Chi-young e achando curioso que ele tivesse se envolvido com alguém daquele tipo. O ex, mudando completamente de expressão, se apresenta de maneira mais gentil, dizendo ser um conhecido do diretor e revela seu nome como Yang Hye-chan, mostrando-se educado na tentativa de iniciar uma conversa mais amistosa. Guion se incomodou com a gentileza e os modos educados de Hye-chan, o ex de Chi-young. Enquanto observava o rapaz, fechou as mãos e ficou questionando em seu pensamento os motivos para alguém agir daquele jeito. Achava impressionante como Hye-chan parecia tão distante da vida difícil que ele conhecia, marcada por muitos desafios. Sem dar muita importância para o momento, Guion virou o rosto e se apresentou, mencionando seu nome. Hye-chan, por sua vez, quis saber se ele pertencia ao clã dos lobos. Guion respondeu rapidamente que, na verdade, fazia parte do clã de cães. Com um olhar pensativo, Hye-chan logo soltou um comentário insinuando que, ultimamente, o diretor Chi-young estava sempre acompanhado por um cão. Aquela fala provocou uma irritação em Guion, que tocou o balcão com a mão, enquanto reclamava mentalmente do comportamento dos lobos puros-sangues. De forma inesperada, Hye-chan perguntou se Guion estava bem. A pergunta soou confusa, mas logo ficou claro que ele queria provocar ao comentar sobre o diretor Yoon estar ali para tomar remédios e sugerir que o relacionamento entre Guion e Chi-young talvez colocasse Guion em algum risco. Em tom de desafio, queria saber exatamente qual era o tipo de relação entre eles. Enquanto pensava no que responder, Guion se lembrou rapidamente de uma cena em que ele e Chi-young estavam deitados juntos. Sem hesitar, acabou afirmando que os dois dormiam juntos, dizendo isso como se fosse natural e esperado. A declaração, feita com tanta certeza, deixou Hye-chan sem palavras por alguns instantes. Foi então que Guion percebeu que tinha falado de modo impulsivo, mas continuou olhando sério para Hye-chan, demonstrando confiança no que havia dito. Ainda surpreso, Hye-chan soltou uma insinuação, sugerindo que, se realmente compartilhassem esse tipo de relação, Chi-young não teria ido para a sala de isolamento. Suas palavras continuaram provocando Guion, e em meio a um murmúrio, Hye-chan comentou como Chi-young tinha mudado. Explicou que no passado o diretor não aceitava dormir junto, nem mesmo por necessidade, mas que agora parecia alguém totalmente diferente. Mesmo assim, reforçou que Chi-young era conhecido por ser independente, sem se importar em se afastar de parceiros antigos. Perguntou se Guion estava de fato tranquilo com tudo aquilo. Já sem paciência para ouvir tantas provocações, Guion simplesmente se afastou, sinalizando que continuava firme em sua decisão. Tentando ainda influenciar Guion, Hye-chan sugeriu que era melhor procurar uma oportunidade para se afastar, argumentando que a juventude dele merecia cuidado. Por trás de cada palavra, porém,
era visível o ciúme de Hee-chan, que tentava demonstrar tranquilidade, mas, na verdade, sentia-se incomodado ao perceber que Chi-young havia mudado desde a época em que estiveram juntos. Enquanto seguia pelo corredor, Gi-yeon não conseguia afastar as dúvidas sobre quem era Chi-young de verdade. Em seus pensamentos, lembrava que Yoon Chi-young não escolheu ser guardião do clã. Refletia sobre como tinha sido forçado pelos próprios membros dos lobos a desenvolver suas características de forma exagerada. Gi-yeon também não entendia porque todos pareciam querer que Chi-young fosse sempre visto como alguém solitário. Do outro lado, Hee-chan não deixava o assunto de lado e continuava insistente, insinuando que Gi-yeon só poderia ter recebido algum tipo de vantagem daquele homem. Ainda reforçava, em tom de alerta, sua opinião sobre Chi-young. Suas palavras tentavam convencer Gi-yeon de que ele estava lidando com alguém perigoso. Diante disso, sem mais paciência para os comentários negativos e a perseguição de Hee-chan, Gi-yeon agiu por impulso. Em um movimento rápido, acertou a perna de Hee-chan, fazendo com que ele caísse de surpresa. Gi-yeon gritou, deixando claro que não queria ouvir críticas sobre Chi-young, afirmando que, se alguém tivesse algo para dizer sobre ele, deveria ser ele mesmo. Ainda em tom de desafio, fez um gesto para Hee-chan, reforçando que era o guardião de Chi-young. Assim que saiu do banheiro, Gi-yeon se apressou pelos corredores, tentando fugir daquele lobo. Enquanto corria, percebeu que talvez tivesse cometido um erro, considerando que Hee-chan provavelmente era mais forte do que ele. Com o coração acelerado, correu ao encontro de Young-bae e, já ofegante, contou o que havia acontecido e que estava sendo perseguido. Logo, Hee-chan apareceu, visivelmente contrariado, parando diante de Young-bae e perguntando se ele tinha visto um cachorro passar por ali. Young-bae respondeu de forma mais casual que não tinha visto nada diferente. Disfarçado, Gi-yeon tinha se transformado e se escondia atrás das pernas de Young-bae, torcendo para não ser notado. Hee-chan insistiu na pergunta, mas recebeu outra negativa. Escondido, Gi-yeon se tranquilizava ao perceber que o cheiro de Young-bae poderia ajudá-lo a passar despercebido. Sem encontrar Gi-yeon, Hee-chan se afastou ainda reclamando, desconfiado de que ele não poderia ter ido muito longe. Aproveitou para tocar novamente no assunto de Chi-young, questionando se era verdade que aquele cachorro que sempre estava com o diretor dormia mesmo junto com ele. Gi-yeon, mesmo escondido, sentiu o incômodo crescer por ver Hee-chan insistindo tanto nesse assunto. Young-bae, com uma postura séria e profissional, respondeu que não poderia comentar sobre aquilo. Hee-chan, sorrindo de forma irritante, sugeriu que só a falta de resposta já era suficiente para ele acreditar que o boato era verdadeiro. Ainda escondido, Gi-yeon ficava cada vez mais irritado, pensando como Hee-chan não desistia fácil e provavelmente continuaria incomodando sobre Chi-young por muito tempo. A conversa foi interrompida quando uma enfermeira apareceu e chamou por Young-bae, perguntando se ele era responsável por Chi-young. Young-bae confirmou e, de forma delicada, porém firme, sugeriu que Hee-chan deixasse o local. Com um suspiro profundo, Hee-chan saiu, claramente contrariado com a situação. Assim que ficou sozinho novamente, Gi-yeon sentiu um alívio discreto por ter conseguido evitar ser descoberto. Depois de alguns minutos, enquanto Chi-young ainda descansava na sala do consultório, o médico iniciou as orientações para Young-bae. Ele explicou que, embora os níveis de feromônio de Chi-young tivessem caído para 1018, ainda existia um risco de nova sobrecarga. Por isso, seria importante evitar agitações desnecessárias naquele momento. O médico também orientou que, devido à possibilidade de ansiedade por separação, seria melhor que o parceiro de Chi-young permanecesse por perto. Esse cuidado ajudaria a aumentar o sentimento de segurança, colaborando para que os níveis de feromônio diminuíssem ainda mais. Durante as explicações do médico, Gi-yeon reagia atento, como se compreendesse cada palavra. O especialista ainda recomendou permanecer ao lado de Chi-young, conversando com ele, para garantir que ele acordasse de forma estável. Antes de sair, afagou a cabeça de Gi-yeon, brincando suavemente e pedindo que ele transmitisse o recado ao responsável pelo paciente. Assim que o médico se retirou, Gi-yeon se aproximou de Chi-young e, com sua maneira característica de se expressar, tentou pedir que o amigo despertasse, mencionando com energia que queria camarão. Aos poucos, Chi-young abriu os olhos, um pouco confuso após o tempo dormindo, e logo viu Gi-yeon à sua frente. Com um sorriso no rosto, questionou se o pequeno amigo estava esperando por ele. Young-bae pegou Gi-yeon no colo
e logo Guion foi até ele, querendo contar o que havia acontecido. Youngbei, que também era um metamorfo, compreendeu imediatamente o que Guion queria dizer e explicou para Ti-Young. Contou que o peludo havia declarado ao jovem Hye-chan que Ti-Young e ele formavam um casal e, para completar, ainda havia chutado a canela do rapaz. A revelação deixou Ti-Young bastante surpreso, enquanto Guion, sentindo-se exposto, latiu, demonstrando certo desconforto com o que foi contado. O clima ficou leve quando Ti-Young não conseguiu conter o riso, seu rosto ficando ainda mais corado diante da atitude de seu amigo. Irritado com Young-bi por ter revelado demais, Guion começou a rosnar baixinho. Ti-Young achou a situação adorável e, entre uma provocação e outra, brincou dizendo que Guion havia agido por sentir ciúmes, apreciando aquela demonstração de cuidado. Mesmo resmungando internamente sobre o comentário, Guion não conseguiu disfarçar o carinho ao ser acariciado por Ti-Young, que logo expressou sua felicidade de tê-lo ao lado, reconhecendo o quanto era importante para si. A proximidade fez o coração de Ti-Young bater mais rápido e Guion, percebendo, se aconchegou ainda mais nos braços do amigo, que retribuiu o abraço com muito carinho, enquanto Guion, em pensamento, o chamava de doido com ternura. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem assistir a outro vídeo, vai estar aparecendo aí na tela. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar ainda mais. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.